Você está na Estranhado Web TV, de União Piauí, o melhor da TV regional, fazendo a nossa cidade brilhar muito mais. O podcast Resenha Esportiva é um projeto jornalístico da TV Estranhado, que visa enaltecer a história recente e de outrora do esporte de União, de um modo em geral. A cada mês vamos conversar com pessoas que de alguma forma fazem parte da rica história do movimento esportivo na cidade de União. O nosso querido amigo Onofre Filho, o Bola de Ouro, desta vez, vai bater um papo descontraído com o jovem, porém muito experiente, Davi Soares Filho. Vale a pena você acompanhar esse podcast do início ao fim. E se possível nos ajudar, deixando o seu gostei, fazendo o seu comentário e compartilhando com familiares e amigos. A equipe da TV Estranhado agradece a sua audiência. A TV Estranhado de União Piauí apresenta podcast Resenha Esportiva, com Onofre Filho, o Bola de Ouro. Um oferecimento. Atacadão Laís, uma empresa do grupo O Passarinho de Supermercados. Esmeralda, rosas do deserto, plantas ornamentais, frutíferas e medicinais. Grupo Bola de Ouro, propaganda volante e narração de eventos esportivos. Doutora Gabi Marinho, nutricionista. Se permita viver novas experiências. Siga no Instagram. Escritório de Advocacia Doutora Dailton Silva. Causas cíveis e criminais. Muito bem, amigos. Estamos retornando com mais uma edição do seu podcast Resenha Esportiva, aqui pela TV Estranhado, aqui na cidade de União. Olha, nós estamos hoje já partindo para a segunda edição. Tem sido uma por mês e hoje já é a segunda. E para a gente conversar hoje, nessa segunda edição do podcast Resenha Esportiva, a gente convidou alguém que realmente surpreende pela sua idade, pelo amor que ele tem ao esporte e por tudo que ele já conquistou no esporte e fora do esporte, gente. Olha, eu estou falando dele, Davi Soares Barros Filho. O Davi Soares, olha a ficha do homem aqui, olha, 28 anos, nasceu em Teresina, com menos de um ano, já veio morar em União, onde cresceu e mora até hoje. Filho do Davi Soares Barros e Carmen Tereza Carvalho Veloso. Apaixonada pelo esporte. Olha só algumas das modalidades que ele pratica e praticamente foi campeão em todas. Futsal, futebol, voleibol, natação, xadrez, tênis de mesa, judô, futebol society. Tá aqui ele. Boa noite. Não sei nem como a gente pode nomeá-lo, que são tantas funções, tantas coisas que esse homem desenvolve, mas eu vou começar por uma das que eu acho muito nobre. Professor Davi, boa noite. Boa noite a todos os telespectadores que estão assistindo essa entrevista, esse podcast. Queria agradecer pelo convite, né? É muito importante nós estarmos aqui falando do esporte unionense, né? Falando de pessoas que querem o bem do esporte no nosso município, né? Agradecer aqui o meu amigo Onofre, que sempre também está presente em todos os esportes aqui do nosso município, é um amante principalmente do futebol, né? É um ótimo narrador, é uma referência aqui no município, e dizer que é muita gratidão estar aqui e estou disposto a falar da minha vida, né? Falar do que eu pretendo trazer por esporte aqui do nosso município e agregar sempre mais, tanto em questão de gestão quanto de questão de projetos pessoais também. Olha, falar com o Davi sobre esportes é falar de alguém que é um vencedor, um grande campeão, né? Porque a gente analisando, se aprontou por aí, hein, Davi, onde você disputou, ganhou tudo. E eu queria que a gente passasse aqui a mostrar aí para os nossos telespectadores alguns títulos que você começou a ganhar desde jovem. Você pode citar das modalidades, as categorias que você foi vencendo no início. Eu iniciei no esporte, né, através do judô.
entre os 9 e 10 anos de idade, né? Eu sempre fui grande, né? Sempre fui gordinho e consegui me destacar desde o início. E eu cheguei até a faixa laranja de judô, e até essa faixa laranja de judô eu consegui ganhar 3 campeonatos, né? Um estadual, que foi no Dia das Mães, não é um campeonato piauiense, né? Mas foi um campeonato estadual do Dia das Mães, e eu me consagrei campeão até 86 quilos, né? Eu tinha 11 anos de idade, já tinha 86 quilos, certo? Fui campeão regional, né? E fui campeão também da minha própria academia, que era na Eugênio Fortes, ali da Marechal, né? A gente tinha um campeonato interno e também fui campeão. E a partir daí eu comecei a ter essa paixão pelo futsal, né? Pelo voleibol, e logo iniciei aos meus 12, 13 anos a ser goleiro, né? Do Mérito de Martoni. E a partir daí a gente começou a ter vários ganhos, né? Nesse âmbito esportivo, principalmente no futsal, que foi meu primeiro passo, né? A buscar novos ares, né? Várias competições. Já comecei a me destacar tanto na escola quanto nos jogos escolares do estado do Piauí, tanto particular e posterior, quando a gente vence as escolas particulares, né? O campeonato particular a gente vai para o geral, que a gente pega escolas da parte pública também, né? E assim, juntando várias competições, eu queria destacar o início, né? Quando eu tinha 13 anos no futsal, eu já me consagrei campeão piauiense sub-13 pelo Fênix, certo? Pelo Fênix Futsal, e também fui campeão estadual das escolas particulares com o CPI. Já estudava no CPI no 9º ano do ensino fundamental 1. Professor Davi, a gente sabe que você também ultrapassou as fronteiras estaduais, né? Eu vi aqui, você foi um dos vencedores da Taça Brasil de Futsal, né? Trazendo aí essas divisas para o nosso estado. Nós não, assim, só corrigindo, nós não ganhamos, né? É como se a gente só participou, né, da Taça Brasil. Eu participei de 4 Taça Brasil e 2 campeonatos brasileiros, né, na minha época de base, sub-13, sub-15, sub-17, sub-20. As 2 Taças Brasil sub-15, que antigamente era o sub-14 e agora é o sub-15, nós participamos uma em Balsas, né, a primeira divisão especial em Balsas. Participei com o Fênix Futsal e participei do Brasileiro de Seleções em Marabá, no Pará, certo? Pela Seleção Piauiense de Futsal Sub-15. E além disso, joguei também em João Pessoa, na Paraíba, joguei em Campina Grande, né? Já viajei para Saquarema com a seleção de voleibol do estado do Piauí. Também fui campeão várias vezes de voleibol, né? Melhor meio de rede do Piauí Sub-15 e Sub-17. Já na fase adulta a gente bate com caras mais grandes, aí a gente equilibra mais, e eu não me destaquei mais no voleibol por causa da altura. Mas na categoria de base a gente sempre ganhou belos títulos também. E assim, eu não costumo, né, no meu dia a dia, nas minhas rodas de amigos, estar falando dessas minhas Taças Brasil e tudo, porque eu não gosto muito de me vangloriar por isso, né? Mas graças a Deus eu tenho o prazer de quem pergunta, eu falo, eu comunico, né, dessas participações. Eu sou tetracampeão piauiense de futsal, sou tetracampeão piauiense também de voleibol, né? Sou o melhor goleiro do Piauí na categoria de base, categoria sub-13, sub-15 e sub-20. Né? Sub-17 eu tive um problema, eu tive uma lesão no menisco que tive que me afastar durante 6 meses, que acarretou de eu perder várias competições, mas graças a Deus estou 100% e até hoje eu jogo minha bolinha, mas de uma forma mais divertida, né? Participando de competições municipais, com amigos, com times que a gente tem o prazer de estar jogando, ajudando tanto no extracampo quanto dentro de campo. O Davi tem um porte físico muito atlético, e eu queria que você falasse um pouco sucinto sobre a questão da natação. Você tem um físico realmente igual ao dos grandes nadadores brasileiros, né? Como é que foi aí a sua participação na natação, e também o Davi até mesmo como professor de natação? Aos meus 14 anos, eu praticava vários tipos de esporte, né, desde novo, mas aos meus 14 anos a minha mãe viu a necessidade de eu fazer natação. Por quê? Porque eu sempre tive
um corpo assim largo, né? Gordinho, e ela escutou de uma pessoa que a natação iria me ajudar a afunilar mais o corpo, né, e definir mais, ganhar mais massa muscular. E aos 14 anos eu comecei a natação no Sesc, né, e me apaixonei. Era próximo ao Mérito de Martoni e me apaixonei, como me apaixono por vários tipos de esportes que eu pratico, mas a natação foi uma paixão também assim paralela ao futsal, porque hoje em dia eu uso a natação, né, como profissionalismo também, né? Eu sou professor de natação, eu tenho vários cursos de natação, hidroginástica e hidroterapia, né? Eu me profissionalizei nessa área e me especializei também, né? Mas eu na natação eu fui campeão interno, né? do Sub-14 no Sesc, né? Da nossa turma, e fui quarto lugar, né? No estadual que foi feito na ABB. Eu não lembro o ano, mas também Sub-15 de natação. Logo após isso eu não quis mais para frente, porque o futsal me sugou muito, né, com esse brasileiro de seleções, com essa Taça Brasil, e eu foquei muito no futsal e posterior no voleibol. Então a natação ficou um pouco de lado, mas eu sempre praticando, sempre gostando de ir para os parques aquáticos, né, de Teresina, para nadar, para me divertir e continuar praticando a natação. E como eu falei agora, desde 2018, se eu não me engano, quando eu comecei o curso de Educação Física, como eu já tinha alguns cursos, né, e desde o início da minha graduação, eu quis me capacitar na natação, eu já comecei a dar aula. Então, foi um período curto que eu me afastei da natação, mas logo aos 18 anos, no início do curso de Educação Física, eu já voltei tanto praticando quanto dando aula, sendo instrutor, né, de natação. E hoje em dia eu sou professor, né, iniciante de natação. Estamos apresentando podcast Resenha Esportiva. Oferecimento: Atacadão Laís, uma empresa do grupo O Passarinho de Supermercados. Esmeralda, rosas do deserto, plantas ornamentais, frutíferas e medicinais. Grupo Bola de Ouro, propaganda volante e narração de eventos esportivos. Doutora Gabi Marinho, nutricionista. Se permita viver novas experiências. Siga no Instagram. Escritório de Advocacia Doutor Adailton Silva. Causas cíveis e criminais. Continuamos aqui com o nosso entrevistado de hoje, né? O grande desportista, o professor e muito mais. Daqui a pouco você vai saber outras coisas que o Davi também já foi e é hoje na cidade de União. E para a gente concluir essa área de glória dele como atleta, né, para partir para outros assuntos, a gente queria saber assim, se ele teve alguma inspiração local ou nacional e quem, sei lá, o ajudou ou não o ajudou para desenvolver todas essas suas habilidades. É uma pergunta bem interessante, né? Porque, assim, na questão profissional sempre tive minha mãe, né, como exemplo, porque ela é professora de Educação Física também, e desde o início ela praticava voleibol, né? Ela era uma amante de voleibol. Só que logo no início, como eu falei, eu não quis ir para o voleibol, né? Eu quis ir para o futsal. Só que com a paixão da mamãe pelo esporte também, eu fui adquirindo várias valências, né? Várias valências físicas, habilidades, que me deram discernimento para me praticar vários tipos de atividade física, né? E eu queria aqui ressaltar também o incentivo da mamãe, né? Nessa parte esportiva, nessa parte profissional da minha vida. E dizer que você falou também no xadrez. O xadrez entrou na minha vida no Mérito de Martoni, né, quando eu também fui campeão interno da escola de xadrez. A gente tinha uma aulinha de xadrez e eu logo me apaixonei pelas jogadas, pelas estratégias. Eu gosto muito de jogar jogo de estratégia, né, tanto no celular quanto os jogos de tabuleiro, certo? Eu gosto um pouco de dama, mas a dama, para mim, eu não gosto de perder, né, e na dama eu perco muito. Certo? Por quê? Porque a dama ele tem aquelas jogadinhas e é uma coisa, como é que eu posso dizer, contada. Certo? E o xadrez não, o xadrez é imprevisível, você tem que calcular bem as jogadas, você tem que calcular 6 jogadas à frente, então aquilo ali me fascinou. E desde meus 9 anos, quando eu entrei no Mérito de Martoni, eu quis aprender, estudar, me aprofundar, certo? E logo aos meus 20 anos, né, eu fui chamado no patronato para ministrar, ser instrutor, né, de xadrez. Eu não tenho a especialização, certo, na área de xadrez, eu não sou
da Federação de Xadrez, mas como eu tenho alguns cursos em um básico e sou profissional de educação física, eu posso ser instrutor de xadrez, né? E eu tive essa missão no patronato e consegui entrar lá como professor de xadrez e tênis de mesa, certo? O tênis de mesa vem da infância, né? E a gente conseguiu ministrar aulas, conseguir participar de competições como o GIX e voltar vencedores de lá, né? Que foi um título inédito. O patronato nunca tinha tido um título de ouro em modalidades individuais, né? E a gente conseguiu trazer no tênis de mesa e no xadrez, certo? E o tênis de mesa também na minha vida, ele veio como uma forma alternativa, né? De diversão. Eu e meus primos, a gente sempre brincava na ABB, que a gente tinha a gente era sócio, né? E a gente passava os sábados e aos domingos lá. E nessa brincadeira a gente foi criando a paixão, aí fomos comprando uma raquetezinha ali na internet melhor para pegar mais grip na bola, né, efeito e tudo, e foi aprendendo e se apaixonando até que a gente começou a participar de campeonatos amadores, né, a nível estadual, porque assim, o tênis de mesa a nível estadual ele é a parte de alto rendimento, né, que é o profissional, e a parte amador que também é quase um alto rendimento. Então a gente quis participar daquilo ali, a gente quis estar nesse meio também, então acaba que o leque de esportes, né, praticados por mim foi muito grande, porque eu sempre fui uma criança ativa, graças a Deus, eu devo muito a isso à minha mãe, como eu falei, e ao meu pai também, que apesar de não ser tanto desportista, né, gosta muito de esporte, é vascaíno, diferente de mim que sou flamenguista, graças a Deus, mas o papai ele sempre gostou de esporte e sempre me incentivou também paralelamente, né, porque no início, como eu estudava em Teresina, a gente ficava um pouco distante, mas ele sempre me ligando, me incentivando, perguntando como é que estava, sempre quando eu viajava ele ficava louco, né, para saber o que estava se passando. Eu me lembro que uma vez na Taça Brasil, ele conseguiu o link o papai conseguiu um link de um fotógrafo lá, ele era amigo do Marco Said, eu acho que o Marco Said passou para ele. Rapaz, o papai baixou todas as minhas fotos, né, dessa Taça Brasil, e ainda hoje eu tenho essas fotos, inclusive no Facebook e no Instagram lá no final também, eu jogando essa Taça Brasil, né, que para mim foi marcante, vale ressaltar, eu até me arrepiei aqui, desculpa, porque três jogadores hoje em dia de nível nacional, eles eram meus amigos e estavam comigo na Taça Brasil, né? E eu fui chamado também. Só que o papai não deixou ir, porque mandou eu estudar, porque no Piauí não tinha tanto esse incentivo, que era complicado, que era difícil, tudo. Mas eu entendi e hoje em dia eu sou grato a ele, né? Por eu estar aqui e ser o que eu sou, né? Eu posso pensar assim, vai que eu ia, né? Eu me frustrava, tinha acontecido algum problema, né? Mas eu também fui chamado para ir, e o Kevin Peterson hoje em dia é profissional, né? Já jogou no Avaí, no Botafogo, no Mirassol. O César, que já jogou no Internacional também, que era uma promessa. Agora, se eu não me engano, ele está jogando no Maringá. É um atleta tem um destaque, né, importante aí a nível nacional. E na época a gente foi selecionado, nós conseguimos ganhar do Ceará de 3-2, perdemos para São Paulo de 2-1 somente. Né, nesse dia eu joguei muita bola, peguei muita bola, tem várias fotos dessa Taça Brasil nesse jogo, e perdemos para Rio Grande do Sul também somente de 4-3, né, era uma divisão especial, jogamos contra potências, né, a nível nacional. Meu professor era o Zé Ribas, bem conhecido também estadualmente, gosto muito dele, graças a Deus ele gosta muito de mim, certo? E é isso, se você quiser perguntar mais coisa do esporte, eu vou falar, porque tem muita coisa pra gente conversar ainda. Olha, eu vou concluir agora a área do Davi atleta, porque tem muitos assuntos ainda, e como ele realmente, não sei nem como é que chama, quem é atleta de 10 competições, né? Ele é polivalente, é mais do que triatleta, tudo enquanto. Então, Davi, só pra gente concluir essa área sua, a gente sempre tem se encontrado nas narrações por aí, eu narrando o Davi jogando, e no futsal, no society, no futebol, muitas vezes eu chegava, Davi, aí eu já colocava o nome dele, goleiro. Depois alguém chegava, não, Davi vai jogar na linha. Poxa, como é que pode isso? Davi consegue ser goleiro e jogador de linha nas mesmas competições, rapaz. Como eu falei, eu tenho várias valências, né? Mas eu sou um pouco assim desengonçado, né? E acho que pelo meu biotipo, não sei, minha família também não é uma família de atletas. E assim, eu vou contar a história desde o início, né? Para finalizar essa pergunta que o Honor falou.
Quando eu era menino, né, uns 8, 9 anos, ainda aqui no patronato, onde eu ia para Teresina, eu nunca era selecionado, né, na educação física para praticar, porque eu era gordinho, eu era um pouco desengonçado, mas eu tinha muita vontade, determinação, eu era insistente demais. E quando eu fui para Teresina, certo? Lá no Método De Martoni, não tinha goleiro. Tinha muito jogador bom de linha, mas eu queria jogar na linha, né? Eu queria, mas eu fiquei pensando, rapaz, a oportunidade que eu tenho de estar no time é para me ser goleiro. E logo no primeiro dia de treino da seleção do Mérito, não foi nem na educação física, foi na seleção, eu disse, eu vou pro gol, professor. Professor Aquino, né? Um abraço pro professor Aquino, se um dia ele vê esse vídeo, gosta muito de mim, entra em contato comigo várias vezes também. O professor Aquino falou assim, rapaz, esse rapazinho aí vai dar certo ser goleiro, porque ele é grande, é gordinho e tudo, ele é ágil e tudo. É meio desengonçado, atrapalhado, mas vai dar certo. Aí logo no primeiro treino de seleção eu peguei muita bola, peguei pênalti, né? Eu não sei se os meninos bateram mal, mas eu peguei. E eu sei que eu virei destaque no Mérito, eu recebi até 2 anos seguidos destaque no esporte, né? Eu recebi destaque no esporte lá no Mérito Leste, de todos a rede de escola Mérito De Martoni, né? Eu fui destaque no esporte 2 anos seguidos, por eu estar dentro da seleção, por eu praticar voleibol já com 13 anos também no Mérito De Martoni, por eu jogar xadrez no Mérito De Martoni. Então esse leque esportivo vem de muito tempo atrás, né? E chegando na parte aqui de jogar dentro e no gol, como eu me destaquei muito, né, ao longo do tempo no gol, eu fiquei sempre com aquilo guardado em mim. Rapaz, mas eu posso dar alguma coisa, né, também na linha, né, jogar dentro. E eu fui treinando eu mesmo, né? Como eu sou professor, eu comecei a treinar mais a parte inferior, né? Correr, treinar na academia, fazer fortalecimento, treinar minha agilidade e tudo. E eu fui vendo que eu tinha esse destaque também para jogar na linha, mas não, assim, eu não posso dizer, eu sou um ótimo jogador. Não, eu faço minha parte, né? Eu sou um cara inteligente, consigo me posicionar bem, né? Mas não me destaco nessa parte aí de habilidade e tudo, de ser um jogador que se destaca, não. Mas eu ajudo muito o time. O Onofre está aqui de prova, eu sou campeão em várias competições municipais, também ajudando a equipe, né? Não me destacando igual outros jogadores de linha que tem aí, até mesmo porque a minha função é mesmo de ser goleiro. Eu amo ser goleiro, né? De futsal e de campo, né? Futebol de 11, mas só site eu me arrisco em ajudar o time dentro, porque eu marco muito bem, né? E consigo fazer o pivô lá na frente de forma equilibrada e ajudar a equipe. Muito bem, agora professor Davi, como é que foi aí a sua passagem pelo PCIM? 3 anos, 2018 a 2020. Inclusive, na educação física, ganhando muitos títulos para aquela entidade. Eu sou muito grato, né, ao patronato, ao PCIM. Né, queria parabenizar, né, o trabalho da tia Osmarina, parabenizar o trabalho da irmãzita, que agora já está aposentada, e da irmã Raimundinha, na instituição, que agora é a nova diretora. Mas queria dizer que a primeira oportunidade que eu tive no patronato foi com o professor Sérgio Veras, né, que era o atual professor de voleibol da época do patronato, e ele me chamou, que eu era atleta dele no Sinopes, né? Fomos campeões aí 2 vezes seguidas estadualmente, tanto no sub-17 quanto no sub-19, e ele me trouxe para o patronato para me dar uma oportunidade como estagiário, né? Na época eu estava no meu 3º ano de educação física, e ele me chamou. A tia Osmarina já me conhecia, gostava de mim, eu era aluno da instituição, então fui muito bem acolhido. E naquele momento que eu tive a oportunidade de dar, né, minha contribuição de forma profissional, eu me incentivei muito, né, me auto-incentivei e estudei muito para dar do meu bom e do melhor, né, profissionalmente como professor, né, e não como atleta. Eu peguei minhas experiências como atleta, estudei muito a teoria para passar para meus alunos, e graças a Deus a gente teve esses bons resultados, né? A gente foi aí 2 vezes campeões do GIGS de voleibol, né, sub-14 e sub-16, certo? E sub-18 também, desculpa. Tanto na areia tanto no vôlei de areia quanto no vôlei de quadra, certo? E também trouxemos, como eu falei anteriormente, esses 2 títulos individuais de xadrez tênis de mesa. Foram os primeiros títulos individuais da história do PCIM no GIGS, né? Então é uma vitória para mim, é uma vitória para o patronato. Eu cresci muito dentro daquela instituição, é uma instituição bem estruturada, né? O patronato que oferece aí um ensino de qualidade, né? E como não ofertar também um ensino de qualidade esportiva, né, para
para aquelas crianças. Então eu sempre estudei, sempre me incentivei, como eu falei, sempre procurei me capacitar mais no patronato. Eu vi a necessidade de me capacitar na área de xadrez, tênis de mesa, fiz cursos online, fiz cursos presenciais com o professor Jardelso de tênis de mesa. É um cara que é bem informativo, ele ajuda, ele me chamava para mim, inclusive eu levei o atleta Gabriel na época para jogar um campeonato de intercâmbio lá em Timon, né? E ele me passou várias informações. O professor Jardelson é um cara bem comunicativo e gosta de ajudar as pessoas, então agradeço muito a ele nessa parte do tênis de mesa, certo? E no mais é dizer que foram 3 belos anos no patronato. Se algum dia, futuramente, aí eu mais velho puder ministrar aula novamente, eu vou aceitar com certeza, entre acordo de ambas as partes, né? Particular e PCIM, mas foi 3 anos maravilhosos da minha vida que eu pretendo um dia voltar a fazer também. Estamos apresentando podcast Resenha Esportiva. Oferecimento: Atacadão Laís, uma empresa do grupo O Passarinho de Supermercados. Esmeralda, rosas do deserto, plantas ornamentais, frutíferas e medicinais. Grupo Bola de Ouro, propaganda volante e narração de eventos esportivos. Doutora Gabi Marinho, nutricionista. Se permita viver novas experiências. Siga no Instagram. Escritório de Advocacia Doutor Adailton Silva. Causas cíveis e criminais. Muito bem, e no ano de 2022, o Davi Barros passou também a ser professor beneficente da APAI. E aí, ao qual o deixou apaixonado pela educação especial, onde ele está até hoje. Como foi toda essa sua passagem e até hoje aqui no APAI União? É uma parte da minha vida, né, que eu tenho muito orgulho, né, que até hoje estou presidente da APAI de União, né, fui reeleito, mas na época eu fui convidado pelo Chagas, né, presidente anterior da instituição, e pela diretora Maria do Carmo, e aceitei o convite, né, aceitei desafios, né, eu sou um cara que gosta de desafios, gosta de aprender, né, e assim, minha parte de educação especial, de luta com pessoas especiais, começou não em 2022, mas em 2018, quando eu comecei eu já sou doador, né, eu sou doador de sangue também, e eu já vi a necessidade de ajudar essas pessoas nessa parte de fazer a doação de sangue, né, para fazer reposição de pessoas que têm essa necessidade. E eu também fazia doações, né, lá em Teresina. Na época, na faculdade, a gente tinha um grupo de 5 pessoas, que eu também sou técnico de contabilidade, né, no IFP. Eu fui para lá para jogar na seleção do IFP. Inclusive, eu quero aqui de voltar para a esportiva, eu sou vice-campeão, esqueci de dizer, eu sou vice-campeão nordestino, né, do GIFS, né, que é de todos os institutos federais, né, eu sou vice-campeão nordestino também. E nessa época a gente juntava, né, 4 ou 5 pessoas, a gente fazia vaquinhas, né, de remédios, de cesta básica, fazia sopão, e a gente ia nas instituições de Teresina fazer essa doação. Começou aí, né? Aí quando eu vi a necessidade de dar aula para crianças especiais, eu fiquei, cara, o que eu posso fazer, né? O que eu estou buscando indo para lá? Aí eu vou aceitar, né? Tem as Olimpíadas das APAI, né, estadual e nacional. Eles me falaram, eu disse, eu estou indo para dar aula e para preparar os meninos para essas Olimpíadas. Sim, aí eu, pronto. É esse ponto aí que eu queria chegar. Então, comecei a estudar como é que se lidava, né, com crianças especiais, vários tipos de especialidade. Tanto é que hoje em dia eu consigo, né, discernir várias especialidades. E eu comecei a estudar, comecei a ter a prática aqui na instituição, e graças a Deus, logo no início, as crianças me amaram, né? Na hora que eu chegava, já a educação física já é uma disciplina que as crianças gostam, e as crianças especiais também gostam, e era aquela loucura, aquele alvoroço. E eu fui me apaixonando por essas crianças que até hoje estão na instituição, né? E lembram de mim desde 2022. Então, nós já estamos indo para 2023, 2026, são praticamente 4 anos de APAI, certo? E um momento que me marcou mesmo no início, foi antes das Olimpíadas. Foi um momento que eu estava dando aula, e uma criança, que hoje em dia é o Danley, hoje em dia ele é muito extrovertido, ele conversa com todo mundo, mas na época ele não era muito, né? O Danley, ele gosta muito de mim. Ele não queria fazer a atividade que eu estava fazendo, né? Por quê? Porque ele não conseguia
né, se introduzir no meio, mesmo sendo crianças especiais. Aí eu, rapaz, o que eu posso fazer pro Danley participar, né? Por quê? O que eu estava fazendo? Eu estava fazendo brincadeira de amarelinho, eu estava fazendo brincadeira de pular corda, eu estava fazendo jogos sensoriais, né? E ele não gostava muito disso, de se movimentar. Aí o que eu fiz? Rapaz, eu vou já procurar aqui um meio de fazer um jogo aqui de memória, um jogo que chame a atenção dele, né? Eu peguei uns cones, né, de educação física, peguei umas bolinhas, né, coloridas, e deixei uma com uma cor diferente, botei debaixo dos cones ali, embaralhei. Aí eu falei, duvido quem é que acerta. Aí ele olhou assim, aí se sentiu desafiado, né? E os outros vieram, essa aqui opa, errou. Aí ficou aquela confusão, aí quando espantou ele, chegou. Aí eu, para todo mundo, vamos lá. Um de cada vez. Aí eu botei ele para ser o primeiro, né? Agora é o Danley, eu quero ver o Danley acertar onde está essa bolinha, né? Para trabalhar a psicomotricidade dele, né? A memória e tudo, introduzir ele no meio social das outras crianças. Aí ele pegou e errou a primeira, né? Aí começou a querer chorar. Eu, opa, tem mais uma chance, vamos lá, você vai acertar. Aí embaralhei, ele acertou na segunda. Rapaz, aí foi aquela alegria, ele nunca mais quis deixar de participar de uma aula de educação física. E aquilo me motivou muito, né? De introduzir. Você sabe que o meio de crianças especiais é um pouco difícil, né? E você vê uma criança especial excluída no âmbito, né, do meio de criança especial, me doeu muito. Aí eu, não, tenho que trazer aquele menino para cá. Não tem para onde correr. E outro momento foi com o Davi, né? Um xará meu, Davi, ele é auditivo. Certo? Isso aqui é o sinal de uma pessoa que é auditivo. Não é mudo, né? Não é mudo, é auditivo. Tá bom? Eles conseguem gritar, conseguem gemer, fazer várias outras coisas, mas não conseguem ter, não conseguem ter o diálogo, né? A fonoaudiologia correta. E eu olhava pro Davi e ficava, né? Pensando o que eu posso fazer, né, para introduzir essa criança totalmente antissocial, uma criança que não tinha diálogo por ser auditiva, né? Os outros maiores já conseguiam falar em forma de libras. E o que foi que eu pensei? Rapaz, eu vou fazer uma brincadeira visual com ele, né? Eu vou tentar trazer ele porque ele não consegue falar, não consegue escutar, ele não anda sorrindo para ninguém. Então eu tenho que buscar, né, brincadeiras visuais. E aí que eu tive a ideia de comprar, né, coleções coloridas, né? Comecei a imprimir desenhos de esporte, né? De bola de futsal, bola de vôlei, né? Comecei a imprimir desenhos de pessoas praticando o esporte. E aí foi que ele foi pegando, né, aquela brincadeira visual dele e conseguindo fazer, né, as atividades teóricas da educação física. E quando eu me espantei, depois de uns 5, 6 meses, ele já estava brincando, né? Ou seja, ele se sentiu desafiado também, incentivado, né? Como ele estava ali só desenhando, ele sentiu a necessidade de participar também das aulas práticas. Então isso foi me ganhando, né? Foi me consumindo também, que eu não minto, que eu me entrego muito aqui para pai, né? Minha família também me cobra muito, rapaz, dá uma paradinha e tudo, né? Pensa mais. Só que eu me viro nos 30, né? Família, é política, é a pai, é esporte, é lazer, né? É meu filho agora. Mas a APAI é uma instituição que, cara, é gratificante demais estar aqui. E voltando para a parte aí do ano de 2022, que logo depois dessas minhas aulas que eu estava ministrando e treinando os atletas, né? A gente treinava no Beira-Rio, a gente participou das Olimpíadas estaduais. E acabou que a gente só tinha a Nira que tinha ido participar, né, uns anos atrás, de um evento, de uma apresentação de capoeira, certo? E nesse ano de 2022 a gente conseguiu ser campeão estadual de natação, a gente conseguiu ser campeão estadual de corrida, né, dos 100 metros, 400 metros. Rapaz, foi uma coisa maravilhosa, né? A gente conseguiu ser campeão estadual no arremesso de peso, certo? Com o Francisco e com a Paulinha conseguiu ser campeão estadual no lançamento de dardo, né? Então foi uma coisa assim maravilhosa, magnífica, que deu assim um tchan na minha vida, sabe? Cara, eu tenho crianças aqui da APAI, né, adolescentes que eu treino, que são campeões estaduais, né, de todas as APAI do Piauí, e agora nós vamos para o nacional, né, que foi meu Deus do céu, que foi Alagoas, né? A gente foi para Aracaju, né? O nacional em Aracaju, e lá em Aracaju a gente conseguiu ser terceiro lugar no 4 metros por 100, né? E nós somos o recorde nacional,
do 4 por 25 metros nado livre, né, com 2 atletas de União na natação. Né, nós somos campeões nacionais, né, das Olimpíadas Nacionais, com 2 atletas, né, de natação no 25 metros nado livre. E nós somos recorde nacional. Nunca esse recorde foi quebrado ainda, que é de 1 minuto, né, 00:18. Ou seja, cada um nadou aí os 25 metros em 25 segundos, né, praticamente. Então é uma vitória, né, para nós, é muito gratificante. De lá para cá a gente veio participando de jogos escolares, eu incentivei, né, eu já como presidente em 2023, incentivei os professores a gente entrar nos jogos escolares, porque antes disso era só as Olimpíadas, porque as Olimpíadas são de 3 em 3 anos. Né? E eu vi a necessidade, cara, esses meninos passam 3 anos na ociosidade, querendo participar de uma competição, esperando 3 anos para... Não, tá errado, vamos para o jogo escolar, o que precisa, o que precisa da parte pedagógica, o que precisa da parte institucional que eu resolvo. E até que a gente conseguiu, né, inscrever eles em 2023, não foram muito bem, né, porque estadual só é até 17 anos, e os que mais se destacam já são mais adultos. E a gente começou, eu tive o prazer de trazer o Carlinhos para cá, para a instituição, né, que é o famoso Carlinhos Sensacional, que é o meu braço direito aqui na parte do esporte. E ele começou a amar também, né, e eu dar dicas para ele dessa parte de atletismo, porque o Carlinhos é mais essa parte recreativa e de futsal. Só que hoje em dia ele é excepcional também nessa parte de APA e de Olimpíadas. Aí em 2023 não foi tão legal, em 2024, né, ano passado a gente pega e é campeão estadual de todas as categorias que a gente botou com a Aline Raquel, né, do Sub-16. Fomos para o Nacional também. Fomos campeão com o Thalisson, Sub-13, né, nos 100 metros e 200 metros. E quem foi mais que foi? E com a Maírla também, Sub-14, a gente foi campeão dos 200 metros e 100 metros. Ou seja, no segundo ano de escolar nós já viajamos para o Nacional, né, em São Paulo, lá na CPB, no Comitê Paralímpico Brasileiro. O Marcos Vitor ficou... no ano a Aline ficou em 8º lugar, na modalidade que ela foi, que foi os 200 metros rasos. A Maírla ficou em 18º e o Thalisson ficou em 14º, né, geral, né, de 28 estados. Então, querendo ou não, né, a PAI de União está de parabéns. E logo em seguida, no ano de nesse ano já de 2025, né, que eu falei 2024, esse ano a gente foi também campeão estadual em várias modalidades. Não gosto muito de falar porque eu não sei se foi falcatrua ou se é regra deles mesmo, mas eles inventaram um índice, né, um índice alto, que o atleta mesmo campeão tinha que atingir esse índice, né? E a Aline Raquel, que é a nossa atleta de destaque, inclusive está viajando agora nas Olimpíadas Nacionais, vão chegar agora de domingo para segunda, ela foi campeã no salto, no arremesso, nos 200 e nos 400. E simplesmente ela ficou fora do Nacional por causa de um índice que eles disseram que ela tinha que atingir. E infelizmente realmente não atingiu. Eu fui calcular e tudo. O Marcos Vitor também, que é um atleta que se destaca muito, é alto, magro, rápido. Ganhou 3 modalidades, ficou de fora por causa desse índice. Então foi um ano assim triste no escolar, mas já no estadual a gente conseguiu ganhar agora nesse ano aí no estadual. A gente foi campeão com a Aline nas 2 modalidades, né, no salto e nos 200 metros estadual. O Marcos Vitor, ele foi campeão no salto em distância, né, que conseguiu atingir aqui no estadual 5,40 metros, salto muito bom, né, para um atleta especial. E o Raimundo Caldas, que é um deficiente que a gente tem físico, né, que é São Paulino, é um cara gente boa demais, já tem 54 anos, se eu não me engano, e ele foi campeão estadual no arremesso de pelota, né, que ele tem os 2 braços atrofiados, né, mal desenvolvidos, questão de nervos e capacidade óssea, e ele conseguiu ser campeão, né, que é um arremesso de pelota de uma bolinha de tênis, né, praticamente uma bolinha de tênis, o mesmo peso, que você tem que jogar até 20 metros. Você não pode ultrapassar 20 metros, né? E ele conseguiu 19,70, né? E muito, muito bem, foi campeão estadual e está lá viajando, né? Participando das Olimpíadas nacionais das APAI. Então é muito gratificante ser presidente da APAI, ser professor, né? De vez em quando eu ajudo, né? A gente tem um festival paralímpico que eu trouxe também como presidente, o Festival Paralímpico, que é um festival nacional
realizado pela CPB, direcionado para essas instituições ou escolas, né, filantrópicas, e a gente tem aqui, União já teve 2024, 2025, né, que é um festival que traz várias atividades recreativas. Eu costumo botar o voleibol adaptado, a corrida, o futsal adaptado, né, para essas crianças. Então a Paz de União está bem suprida dessa parte esportiva, dessa parte pedagógica, né. Eu amo trazer melhorias pedagógicas, tanto profissionais qualificados quanto do material, né, que nas nossas salas todas têm esse material pedagógico para essas crianças que não tinha anteriormente. As salas são todas estruturadas, climatizadas, e todas têm uma estante, né, com aramado, com materiais que fazem esse incentivo de memória, né, esse cálculo, essas brincadeiras numéricas, né, que vão incentivando essa criança especial a aprender melhor, né, porque eles têm esse déficit de atenção, esse déficit de aprendizado, e esses jogos, essas brincadeiras ajudam eles a desenvolver, a crescer mais nessa parte pedagógica. Então a Paz de União hoje em dia, ela não é só esportiva, né, ela não é só institucional, ela é educacional mesmo, ela é de assistência social mesmo, né. A gente vai até as famílias, a gente busca saber o que está acontecendo com as famílias das crianças que estão passando por algum problema, necessidade, se está faltando remédio, se está faltando comida, né? Nós temos um amparo aí da merenda escolar municipal, através da prefeitura, que nos dá recursos, né, materiais alimentícios para essas crianças todo mês, né? Eu sou muito grato à nutricionista Gabriele Marinho, que é a responsável pela merenda, e ao prefeito Gustavo Medeiros por isso, né? Porque esses 3 anos que eu estou aqui, agora indo para o 4º, nunca faltou merenda, porque eu sempre complemento também com algumas coisinhas que faltam. Tiro do meu dinheiro, a gente faz rifa, quermesse, o que for que seja. Mas esses meninos, eles são bem amparados aqui na APAI. E eu pretendo, né, continuar até o resto da minha vida aqui dentro. Eu não pretendo, se daqui a 3 anos, né, eu não posso mais ser presidente, mas se eu não for, eu vou buscar ser professor, buscar ajudar de outras formas, né, ou estar dentro da gestão, mas não como presidente, né. Quero que uma pessoa que me suceda seja uma pessoa boa também, que queira o bem da Paz de União, tá bom? Mas é muito gratificante estar aqui, né? E eu vou passar aqui a palavra para o Onofre, senão eu passo o dia falando aqui da Paz. Estamos apresentando podcast Resenha Esportiva. Oferecimento: Atacadão Laís, uma empresa do grupo O Passarinho de Supermercados. Esmeralda, rosas do deserto, plantas ornamentais, frutíferas e medicinais. Grupo Bola de Ouro, propaganda volante e narração de eventos esportivos. Doutora Gabi Marinho, nutricionista. Se permita viver novas experiências. Siga no Instagram. Escritório de Advocacia Doutor Adailton Silva. Causas cíveis e criminais. Olha, depois de ouvir aqui a empolgação do Davi aí, falando de todos os atletas, de como funciona a PAI, né? A gente fica feliz em saber que esse lado aí está muito bem cuidado, está em boas mãos. Não é à toa que o Davi permanece já mais 3 anos como presidente. Mas, Davi, o ano 2022, você teve, como você mesmo falou, teve que se virar nos 30, né? Porque ainda assumiu a coordenação de esportes municipal durante os 3 anos. É isso, justamente. Esses 3 anos aí, 2022, 23, 24, né, foi uma guerra, né, para mim, diária, porque eu tinha que me dividir praticamente em 3, né? Só que dando conta de tudo, graças a Deus. Eu era professor da APAI em 2022, eu era coordenador de esporte do município, né, trabalhava também pelo desenvolvimento esportivo municipal já, e tinha a parte de... Eu fazia uma especialização também, né? Eu sou pós-graduado, especializado em gestão e supervisão escolar, sou especializado em docência superior, sou especializado em treinamento esportivo, sou especializado em AEE, né, educação inclusiva e especial. Então eu sempre estudei, sempre trabalhei, né? E quando eu me tornei coordenador de esportes, que eu vi a necessidade do município de União crescer mais, né? Que o município de União, 2022, ele era focado mais no futsal e futebol. Nós tínhamos praticamente só 3 competições municipais, que era o Ruralzão, o Unionense de Futsal Masculino e Feminino, certo? E o Unionense de Futebol. A partir do momento que eu vi aquilo ali, eu cheguei no gestor municipal e falei, eu acho que dá pra gente fazer mais.
o senhor abraça o projeto, ele abraça, vamos lá, vamos fazer. E a gente começou a incentivar o jiu-jitsu, a capoeira, o voleibol, né? Fizemos várias competições e nesse ano de 2022, se eu salvo não me engano, nós fizemos 12 competições, né? Categoria de base futsal, society feminino, unionense futsal feminino, unionense de futsal adulto, unionense de campo, unionense sub-15, sub-17 e sub-13, se eu não me engano, e o ruralzão, certo? Tudo isso em 2022, dava 12 competições. E aquilo ali deu uma repercussão muito grande no município, todo mundo viu, né, a necessidade de continuar daquela forma. E já em 2023 a gente fez 18 competições em 2023. A gente teve, só que as competições que eu falo que fizemos foi em parceria, né? Nós tivemos o primeiro campeonato municipal de jiu-jitsu, apoiado 100% pela prefeitura e realizado pelo QG da Luta, né? Nós tivemos o voleibol, que é o 4x4, realizado pelo Thales e pelo Kaique, mas é o campeonato municipal também, organizado e ajudado 100% pela prefeitura. Então foi juntando várias competições, os eventos de capoeira realizados pelo Calango, né? Esse ano realizado pelo Calango e pelo professor Domingos, né? Então a gente conseguiu abraçar várias modalidades esportivas que estavam um pouco apagadas, né? Deixadas de lado, e colocar na cultura municipal esportiva, né? Do nosso município. Quero aqui também dizer que iniciou-se também, a partir de 2022, o incentivo ao basquetebol, né? Todas as quadras tiveram a reforma das tabelas, tiveram o incentivo de ter o material esportivo nas escolas, né? E nas quadras, e eu sou muito orgulhoso de saber que hoje em dia existem pessoas, grupos, né? Inclusive eu estou no grupo de basquete também. Não sou atleta de basquete, mas sei brincar também. Não sou também que me destaco, mas sei brincar de basquetebol também, né? Me divertir. E hoje em dia nós temos 2 grupos de basquetebol que jogam na Praça do Mercado, jogam no Beira Rio, toda sexta, sábado e domingo, né? Então foi uma vitória também para o município ter o basquetebol incluído aqui no município de União. Então, se nós formos ver, né, o desenvolvimento esportivo do nosso município de 2022 para 2025, né, eu como coordenador de esportes, o Célio Marinho como secretário de esportes, o prefeito Gustavo Medeiros apoiando muito, né, essa parte esportiva, porque esporte é vida, né, esporte tira das ruas, tira a criança da ociosidade, trabalha o físico e o mental, certo? As crianças melhoram na escola, né? Graças a Deus a gente teve aí o prazer de fazer um projeto das escolinhas municipais de society e futsal, que até hoje está vigente, né? Que foi junto com a Josiele Dália, que ela ainda hoje é coordenadora do projeto. E a gente tem esse projeto dado pela prefeitura, é um projeto da prefeitura municipal que oferta professores e materiais esportivos para dar aula de society e futsal no nosso município, né? Então eles são ofertados nos 4 polos, né? Grande Divinópolis, Grande Novo Nilo, Grande Davi Caldas e o Polo União, certo? Então eu sou muito, muito grato, muito feliz também, né? Eu sempre busco nas coisas que eu me introduzo, né? Eu busco dar o meu melhor, eu busco desenvolver, eu busco estudar, capacitar, né? Como eu já havia falado antes, para sempre dar o meu melhor, né? Mesmo eu não sendo no momento a melhor opção, mas eu me torno, né? Eu consigo me tornar a melhor opção porque eu gosto de estudar, eu gosto de desafios, eu gosto de estar buscando sempre esse desenvolvimento, né? Em todos os setores, tá bom? Aqui entrou já a parte política, né? Amor por política, que eu acho que você vai falar posteriormente aí. Exatamente. Davi veio da época do seu avô ainda, que foi prefeito, vereador, já político de longas datas. Então eu acredito, foi essa aí a sua inspiração para que você viesse também a entrar na política? Sim, eu cresci, né, no meio político. Eu costumo dizer para os meus amigos, para a minha família, que a política move o mundo, né? E realmente é verdade. Nós dependemos de política no nosso dia a dia, políticas públicas, né, para o incentivo ao esporte, à saúde, à educação, né? A política é que faz o município se desenvolver, né, nos setores, quando a gestão é boa, né, claro. E assim, eu sempre tive a referência do meu avô, né? Eu nasci e cresci, né, vendo o vovô Chico Medeiros. Aos meus 7 anos ele faleceu, né, infelizmente, mas consegui viver esses 7 anos com ele, e eu sempre via as conversas, né? Seu avô foi prefeito, seu avô que fez aquela
a prefeitura ser daquela forma ali, seu avô que fez essa praça aqui na frente de casa, seu avô que fez isso, aí eu ficava com aquilo, eu criancinha, né? Caramba, o vovô fez muita coisa, né? E foi vereador, foi prefeito, né? Disputou com Eudóxio de Melo, que é a rua que eu moro, né? Eudóxio de Melo e ganhou aquele tempo as eleições. Meu avô foi praticamente um delegado aqui do município. Na época ele não era delegado, mas ele comandava essa parte vamos botar de justiça, né? Da polícia aqui do município. Naquele tempo era nomeado, né? Você nomeava um policial, você nomeava um advogado e nomeava como eu falei, um delegado, né? E o vovô foi também esse comandante aqui dessa parte de justiça aqui do município. Se tornou advogado, né? Ele tinha a carteirinha de OAB, até um dia desse eu tinha na minha carteira, né? E infelizmente foi roubado junto com a mochila minha. Infelizmente eu perdi muitos documentos. E além do meu avô Chico Medeiros, eu tenho o meu avô João, né? Que faleceu agora sábado, infelizmente. Mas são coisas da vida, ele já tinha 86 anos. E o meu avô João é apaixonado por política. Ele não era político, mas pense num cara apaixonado por política. Era impressionante. Ele, toda vez que eu chegava, meu filho, sente aqui, vamos conversar de política, como é que tá lá a União, você acha o que vai acontecer aí no Brasil e tudo tal. E a gente ficava naquela conversa, naquela coisa, ele se zangava comigo, porque gostava muito do PT de antigamente, né? Que é aquele PT idealista, né? Que tinha aquela coisa de sindicalista, né? De brigar pelas coisas. Hoje em dia já é totalmente diferente, infelizmente, né? Mas o vovô, ele era bem também amante da política. E posterior a isso eu cresci vendo o Gustavo Medeiros, né? Vendo o Júnior Mota, meu primo, que são Bona Medeiros, que foi governador, né? Foi um grande político estadualmente. E eu vendo o Gustavo Medeiros, né? É meu tio praticamente, sangue do sangue. O Júnior Mota, cresci andando com ele nos campos, aí, aquele jogo, aquela brincadeira, aqueles eventos social que ele fazia. O Júnior Mota gosta muito disso, né? E eu vi eles como referência, né? Cresci escutando meu avô e vivenciando esse final da vida dele. E vi Gustavo Medeiros já em 2004, né? De 2004 a 2008 ser prefeito, já com o Júnior Mota vereador, né? Duas pessoas da minha família, políticos, fazendo coisas boas, fazendo o município de União desenvolver, crescer mais, né? E eu vi a necessidade de ser político também agora, né? Porque, graças a Deus, eu tenho boas referências, né? Tenho boa referência do meu avô. Eu não vejo ninguém falando mal do Francisco Medeiros de Barros, né? Só bem de que ele fez muita coisa, ajudava muita gente. Eu me lembro, meu pai fala muito, né? Eu chego até a me emocionar que eu também sou igual ao vovô, né? Nessa parte. Ele dizia que o vovô, quando chegava alguém lá na casa, ele podia estar almoçando, jantando, o que for, ele chamava a pessoa, se sente na minha mesa, sente bem do meu lado para comer, né? Ou seja, ele não fazia diferença com ninguém, né? E ele já sendo político, né? Então ele era uma pessoa de coração muito bom. E eu vendo aí essa necessidade aí do município, dessa parte esportiva, de educação especial, aí rapaz, eu tenho que ser o político, né, do esporte, da educação especial. Tanto é que meu slogan, né, da professor Davi Soares, esporte e educação de mãos dadas, né? E eu vi essas pessoas como referência e disse, eu quero ser político, né? Eu vou ser político. Em 2020 não deu certo, que eu já queria ser político, não deu certo por motivos políticos mesmo, de legenda, de chapa. Mas já agora em 2024 deu certo e eu meti a cara, né? E consegui ter êxito. Para mim foi uma vitória. Eu sou o primeiro suplente, né? Para mim é uma vitória ser primeiro suplente de vereador. Muitos por aí dizem que ser suplente não é nada, né? Mas para mim é muita coisa, porque eu mostrei, né, que eu tenho capacidade, que eu tenho trabalho a ser feito e ser prolongado por muito mais tempo. Com fé em Deus a gente consiga ter mais vitórias aí. Pretendo ser prefeito um dia, né? Eu tenho essa meta também, mas vai parar por aí, é ser prefeito e buscar, porque eu amo União, né? Eu amo União e eu não quero sair de União em nenhum momento. O pessoal diz, Davi, tu é besta, se tu passar num concurso fora, eu vou e volto, eu gosto de União demais. Então eu quero ser vereador de União, eu quero ser prefeito de União, porque eu amo União e quero ficar em União, né? Quero viver minha vida em União. E se não conseguir ser, continuo sendo professor, dando minha aula de educação física, natação, hidroginástica, futebol, xadrez, tênis de mesa, mas no município de União que eu tanto amo, né? E falar de política, né, é muito gratificante para mim, porque como eu falei, eu sou
eu sou um amante de política, sei que a política move o mundo, então eu quero participar desse movimento, né, de mover o mundo, de mover o município de União para melhores lugares aí, estadualmente e até nacionalmente, né? E o nosso prefeito também tem isso em mente, eu me baseio muito nele, né, que ele é um cara que sempre pensa no município. Ele não é aquele prefeito que chega, pensa só no individual, né? Não, ele pensa mais no coletivo. E ele quer o desenvolvimento de União, ele ama a União também. Então eu vejo ele como uma referência, né, nessa parte de gestão, e vejo o Júnior Mota nessa parte de vereança, né? Porque, como eu falei, eu andei muito tempo com ele, eu vi as ações sociais dele, as ações esportivas, né? E eu pretendo melhorar, né, e ser ou igual ou melhor do que eles dois, né, politicamente. Estamos apresentando podcast Resenha Esportiva. Oferecimento: Atacadão Laís, uma empresa do grupo O Passarinho de Supermercados. Esmeralda, rosas do deserto, plantas ornamentais, frutíferas e medicinais. Grupo Bola de Ouro, propaganda volante e narração de eventos esportivos. Doutora Gabi Marinho, nutricionista. Se permita viver novas experiências. Siga no Instagram. Escritório de Advocacia Doutor Adailton Silva. Causas cíveis e criminais. Olha, o Davi, a gente pode considerar assim, pé quente, hein, Davi? Primeira vez você já chegou a legislar lá na Câmara, mesmo como primeiro suplente, já teve oportunidade e já assumiu aí, já deixando a sua marca lá na Câmara. Então, a gente também agora passa a falar do assunto mais recente, que o Davi está aí assumido na sua vida, que ele agora é o atual secretário de esportes do nosso município. Eu queria que você externasse aí como é que você está sentindo aí essa conquista e se você vai realmente deixar aí a marca do Davi secretário, já que, vamos dizer assim, foi considerada pelos esportistas muito acertada a indicação, por se tratar de uma pessoa, como você já falou, tudo que você falou aqui, de experiência na área esportiva, de amor ao esporte, à educação, a tudo isso. É uma vitória, né? Para mim, é uma vitória para o município, né? Eu queria agradecer novamente ao Gustavo Medeiros, né? Quero aqui falar que muitos me chamam de babão, né? Mas não é que eu fique me declarando para ele, né? Porque ele realmente é uma referência e eu agradeço pelo que ele vem fazendo pelo município, né? E por nós, né? Porque, querendo ou não, a política, né, ela respinga nas pessoas e melhora o dia a dia das pessoas. E assim, ser secretário de esportes, né, é mais uma paixão que eu tinha desde 2022, né? Mas o Célio já era o secretário, eu ajudava muito ele. E eu sempre tive esse sonho também, né? Se eu não fosse vereador, que eu tentasse conseguir, né, através de mostrar minha força política, né, eu ser secretário também e conseguir êxito, né? O prefeito Gustavo Medeiros, aí, após eu passar aí 10 meses, né, quase 10 meses, né, na Câmara Municipal, eu assumi após a saída do vereador Bruno Marinho para a Secretaria de Finanças e, graças a Deus, fiz um belíssimo trabalho também lá na Câmara, aprovei 4 projetos de lei, vários requerimentos que eu fiz foram executados, né? Então, como eu falei, eu sempre busco dar o meu melhor, né? E como eu era novato na Câmara, eu sempre quis me destacar também, né? Estudei muito política, estudei como era que eu tinha que me comportar como vereador, o que eu tinha que fazer, o que eu tinha que botar no projeto de lei. Meus projetos de lei são muito bem embasados, graças a Deus. Eu tenho pessoas ao meu redor que me ajudam muito, né? Que me passam essa parte técnica também. Então, ser secretário de esporte, como eu falei, é a vitória para o município de União e para mim, né? Eu tenho uma amizade muito boa com todo mundo. No meio esportivo, eu gosto de ajudar, né, todo mundo, independente de política. Eu gosto de ajudar o coletivo, né? Eu não busco ajudar individualmente. Eu não gosto desse egocentrismo, né, de chegar, ei, vamos aqui, vai ser você e tudo, não. Chama o grupo, vamos ver o que é bom para a comunidade, o que é bom para o bairro, o que é bom para o ginásio. Vai conseguir agradar todo mundo, vai conseguir chegar em várias pessoas. Então nós vamos fazer dessa forma, entendeu? Então eu estou nos 4 cantos da cidade, né? Às vezes tem gente que diz que eu sou doido, porque hoje mesmo, vou falar um exemplo de hoje.
né? Que é uma sexta-feira que todo mundo costuma relaxar mais. Aí o que foi que eu fiz? Eu fui no Murilo Braga, né? Porque tava tendo rodada do Unionense e tudo. Eu fui ver se a gente tinha deixado alguma coisa lá, alguma falha lá, porque vai ter agora as formaturas, né, do EJA, das escolas de Fundamental 1, 2. E eu fui lá ver se tava tudo ok, tava tudo ok. Fui no Beira-Rio ver quantos refletores tinha queimado no Beira-Rio na quadra, porque vai começar o inverno. Fui no campo do Beira-Rio, fui no campo da Vila, fui no complexo esportivo que está sendo feito aqui no bairro São Francisco, né? Fui olhar lá o piso do campo sintético, fui olhar o tamanho das traves, que eu achei muito grande, eu vou mandar diminuir, né? Um campo sintético de 32 por 16, uma trave de 5 metros, não vai dar certo. Aí você gol toda hora. Os goleiros vão sofrer demais. Então hoje eu rodei muito, né? Fui na Secretaria de Esporte, que agora a Secretaria de Esporte vai ter um local específico, vai ser ali na Casa dos Conselhos, né? Eu consegui uma sala lá estruturada, com ar-condicionado, mesa de reunião, computador, notebook, né? Nós vamos conseguir protocolar nossas coisas, receber, né, os amantes do esporte e as solicitações do esporte lá. É mais um ganho para o município, né? Ter essa sede do esporte, que sempre tinha, né, na gestão sempre tinha essa... Era na prefeitura, era em tal lugar e ficava, né? Hoje não, vai ficar ali, se mudar, a gente vai ter outro lugar e vai comunicar a todo mundo. Então, o professor Davi Soares, ele pensa, né, nesse âmbito geral esportivo, né? Eu tenho um contato com o voleibol, tenho um contato com o basquetebol do município, tenho um contato com a capoeira, Muay Thai eu ajudo muito, jiu-jitsu, né? Ajudo muito desde 2022, eu gosto de jiu-jitsu, já pratiquei jiu-jitsu também, mas muito pouco, gostava muito, né? Eu pratiquei 6 meses, mas meu negócio é bola mesmo, é esporte com bola. E gosto muito de ajudar, né? Chego nas regiões que necessitam de bola, de trave, levo pro prefeito, lá não tem trave, a trave é de madeira, né? De carnaúba, vamos botar um par de trave lá, vamos incentivar, né? Na gestão, que eu era coordenador de esporte, eu consegui fazer 2 projetos grandes de iluminação de campo, que é o Campo da Santa Maria, é um projeto meu de coordenador de esporte, executado pelo prefeito Gustavo Medeiros, e o do Campo do Santa Helena, né? Também é projeto meu e executado por ele, né? A gente conseguiu iluminar esses 2 campos, que traz melhoria, né, do jogo na parte noturna, que aí você passa o dia estudando, né, de segunda a sexta. Quando chega de tarde, não tem como mais praticar atividade física, tá o campo iluminado, tá lá para você praticar, né, e aos finais de semana também. Então a gente busca abraçar todos os esportes, abraçar todas as pessoas, né, esse pessoal que viaja para fora, a gente consegue aí estar ajudando com o transporte, né? Se não tiver o transporte, a gente tenta ajudar com combustível, a gente busca dar uma ajuda de custo, né, simbólica, para eles comprarem um lanche, uma janta lá no local, né? A gente consegue amparar todo mundo, né? Claro que sempre em concordância com o nosso gestor, né, que é o prefeito Gustavo Medeiros. A gente não faz nada sem estar alinhado com ele, mas sempre buscando, mesmo ele dizendo, rapaz, vamos dar uma paradinha, tá gastando muito, a gente consegue, vamos otimizar, né? Vamos ver aqui o que a gente pode tirar para melhorar de tal forma. Então, assim, creio eu que é um ganho, né? Creio eu que é um ganho. Alguém pode discordar, mas creio eu que é um ganho. Muita gente está feliz, né, por eu ser secretário de esportes, né? Estou muito feliz, né? São 1 semana de secretaria, já fiz muita coisa e pretendo fazer muito mais. Nós temos aí o Campeonato Unionense Futsal em andamento, estou jogando também. Temos o Ruralzão, né? Quero aqui também dizer que eu estou jogando o Ruralzão também, porque minha mãe está morando na Capadócia, né? Ali no Cocal já há 2 anos, e no regulamento diz que pode, né? Eu estou jogando Ruralzão também e na parte de gestão, né? Então, o meu medo era esse, né? Eu entrar na secretaria e eu não poder mais jogar, né? Porque o pessoal fala muito, né? Tem gente que não vê a parte esportiva, né? Vê só a questão de gestão. Ele é secretário, ele vai... Não existe isso. A pessoa é honesta, a pessoa quer trabalhar, a pessoa quer fazer da melhor forma possível. Ninguém usa essas coisas para se beneficiar, não, né? E eu estou aqui prometendo, né? Não gosto de prometer, mas estou dizendo, afirmando que eu nunca vou me beneficiar de uma coisa, né, tirando de outra, ou tirando até mesmo da competição para me beneficiar, para me ser campeão. Para mim, não. Eu prefiro perder, né, ver o campeonato sendo executado da melhor forma possível, belíssimo, do que eu fazer aquela coisa feia e ser campeão, né? Não tem que ser campeão por mérito, tem que ser campeão ganhando, tem que ser campeão sendo honesto. E graças a Deus eu tenho isso comigo e vou levar até
o final aí a minha carreira, tanto política quanto profissional. Davi, você passou a ser secretário, vamos dizer assim, numa época de ouro aqui em União, em competições e participações de equipes nas modalidades dentro de União, no estado, fora. Realmente está um clima de motivação entre os clubes, mesmo às vezes clubes particulares, mas que representam a nossa cidade. Com certeza. A gente tem aí agora as Pedras de Fogo, né, que está com um projeto bom, um projeto particular, um clube que é amador, mas é um clube, né, que está com a grade de patrocinadores boa, que está com o incentivo da prefeitura, né, e da Secretaria de Esporte bem feito, né. Eu já entrei no finalzinho do projeto, já na execução, né. Quero aqui parabenizar de novo o ex-secretário Célio Marinho por ter dado esse suporte, o prefeito Gustavo Medeiros, mas já entrei com o pé quente, né, como você falou, já entrei correndo atrás, ajeitando o primeiro jogo que foi contra o CAP, que nós ganhamos, né, um belíssimo jogo 5-4. Comemorei muito no gol que o Marlin fez, que é meu amigo, goleiro também. Eu subi na grade, nervoso ali, gritando. E o pessoal, Davi, desce, tu é secretário. E eu eita, e desci ali, fiquei ali gritando, naquela alegria, né? E dizendo, galera, vai dar certo, vocês vão chegar na final, vocês vão ver e tal. É Pedra de Fogo e CAP, e foi dito e feito. Só que eu queria que nós fôssemos campeões, né? E foi um jogo duro, né? A final foi um jogo 3-1. Né, só que no Verdão, né, e tem vários outros fatores que influenciam, né, pelo CAP ser mais estruturado, ter mais dinheiro, né, os árbitros acabam puxando um pouco pro time do estado, né, que foi campeão brasileiro, né. Agora ter o prazer de ganhar do atual campeão brasileiro dentro da sua casa, num ginásio que era o meu sonho de criança, né, cara, que União tem que ter um ginásio oficial, tem que ter, e eu sempre... Quero aqui dizer que eu participei da elaboração do projeto do Murilo Braga, né? Inclusive eu tenho uma planta aqui, né, que eu fiz com a Maria Rita, que é a arquiteta, e com a Ila, que é a fiscal de obras e engenheira da Secretaria de Obras. São duas pessoas maravilhosas também, né? E é um sonho meu ver um ginásio oficial no município de União recebendo um jogo do atual campeão brasileiro contra as Pedras de Fogo, que é um time que está se destacando aqui no município, né? E já foi campeão do Freitense, já chegou... em final de Copa Norte, se eu não me engano, semifinal, e agora... Tem outros chegando aí, São Judas, que é o time que eu jogo, os Templários, que é um time que eu idealizei com o Jadson e com o Manel, e sou um dos maiores apoiadores que eles estão executando também da melhor forma possível. Temos o 11 de junho, já fui atleta do 11 de junho também, já chegamos em várias semifinais, quartas de finais da Copa Norte do Freitense, né? Então, o esporte unionense, né, ele tem uma força gigantesca, ele tem vários atletas bons, ele tem gestão boa, só falta o quê? O incentivo, né? Políticas públicas voltadas para aquilo ali. Como nós estamos tendo, 2022 para cá, nós estamos colhendo frutos, né, nessa parte esportiva. E quero ressaltar também, né, aqui o grande destaque do jiu-jitsu aqui do nosso município, que de 2022 para cá eu fui um dos primeiros a buscar esse incentivo de levar eles para fora, né, através de transporte. Logo em 2022 a gente conseguiu levar, se eu não me engano, 22 atletas para o Brasileiro em Fortaleza. A gente conseguiu um ônibus, Gustavo Medeiros liberou, e eles foram para participar, né, do Brasileiro, Brasil Cup, se eu não me engano, em Fortaleza. Atletas aqui de União. E hoje em dia nós temos campeão mundial de jiu-jitsu, né, que tem esses mundiais aí realizados Tem vários níveis, né, de mundiais. Tem um mundial mesmo, né, tem um mundial realizado por um órgão, tem um mundial, entendeu? E nós temos campeões mundiais, né? Faixa branca, campeão mundial, faixa azul, se eu não me engano, nós temos campeões brasileiros aqui no município de União. Então nós temos que ressaltar também que o jiu-jitsu de União está forte, né? E vai continuar forte, vamos conseguir muitos mais frutos, né? Tem também o Muay Thai, que é um projeto do Sérgio ali do bairro São João, realizado na Casa dos Idosos do bairro São João, que é apoiado por mim desde o início. Né, já ajudei com tatames, com luva, com bandagem, né, e eles conseguiram agora um apoio da prefeitura para ir lutar. Não lembro aonde, mas ou foi Alagoas ou foi Sergipe, né, e o atleta ganhou a luta. Né, eles foram lá e ganharam a luta. O atleta com 1 ano de Muay Thai saiu daqui para uma luta oficial, regional, né, nível, e ganhou a luta. Então,
Cara, é muito gratificante, né? Você vê essas coisas acontecendo, né? Quero aqui também falar da capoeira, em nome do Calangue do Domingos Piauí, que é um é a capoeira Sol Nascente e o outro é a Sendeiro Capoeira, né? Que eles fazem eventos municipais e participam também de eventos em forma estadual, porque a capoeira aqui no município, ela não é só o esporte, não é só a luta, né? Eles são também a parte social, né, a parte educacional, de trazer aquela criança e ensinar as responsabilidades, ensinar o respeito, né, ensinar que a prática da capoeira não é só aquela coisa de preconceito, que é uma coisa, né, que o pessoal usa de luta, é violência, é coisa de negro, da senzala e tudo. Não existe isso. É uma luta, um esporte altamente pedagógico, né, e eu quero parabenizar também o desenvolvimento da capoeira aqui no nosso município e vários outros esportes que a gente vê, né, que tá crescendo, que está em ascensão a partir dessa nossa gestão aí, tanto como coordenador de esporte como secretário de esporte. Estamos apresentando podcast Resenha Esportiva. Oferecimento: Atacadão Laís, uma empresa do grupo O Passarinho de Supermercados. Esmeralda, rosas do deserto, plantas ornamentais, frutíferas e medicinais. Grupo Bola de Ouro, propaganda volante e narração de eventos esportivos. Doutora Gabi Marinho, nutricionista. Se permita viver novas experiências. Siga no Instagram. Escritório de Advocacia Doutor Adailton Silva. Causas cíveis e criminais. Muito bem, a gente continua aqui conversando com o secretário de Esporte de União, o professor Davi, o atleta Davi. Professor, vamos aqui para a gente falar da sua pessoa, mas assim, eu queria colocar para você antes 4 palavras e queria que você ordenasse as 4 palavras de acordo com a sua visão e também que você dissesse o porquê. As palavras são saúde, dinheiro, família e Deus. Você vai dizer a importância de cada um e o porquê você escolheria. Qual o primeiro? O primeiro, vou falar família, né? Família, porque eu digo muito também que a família é a base de tudo, né? Nós que temos aí, claro que nem todos têm, né, uma família consolidada, nem todos têm pai e mãe vivos, né? Mas já tiveram, ou os que não têm são órfãos, né? Sofrem muito, mas a gente quer que Deus ampare o coração deles e que eles tenham um bom... Pode mandar um recado pra esposa, falar da já vou falar aqui. Eu quero dizer que minha família hoje em dia, né, tanto meu pai, minha mãe, meus tios, sobrinhos, mas mais ainda minha mulher e meu filho, né, que me fizeram crescer como homem, né, crescer como pessoa mesmo, né, ver que você tem um pinguinho de gente, né, para você dar de comer, para você cuidar, para você proteger. É a melhor coisa do mundo. Eu sempre quis ser pai, né, e agradeço muito minha mulher por ela ter me dado, né, esse prazer de ser pai, de ter o João Davi, né, que é a mistura do meu nome, do meu pai, né, com com o do meu avô, né, falecido agora sábado, que era um homem firme, né, de exemplo também. A gente decidiu misturar esses 2 nomes, né, e eu acho que a família é a base de tudo, né? A família quando você cai, a família tá ali para lhe segurar, para lhe acolher, para dizer: ei, vamos lá, estamos com você, né? A família é o que lhe acolhe, lhe esquenta, lhe protege, lhe incentiva, né? Então eu queria começar com a palavra família, né? A segunda, eu quero falar de Deus, né? Eu sou um cara temente a Deus, eu tenho muita fé. Não sou muito religioso, né? Que há uma diferença de eu gostar muito de ir, né? Eu vou para a igreja católica, vou para a igreja evangélica, sou temente a Deus, eu oro, eu rezo, né? Mas eu não sou muito religioso de estar sempre só em uma igreja, né? Eu tenho, assim, para mim é uma qualidade, mas dizem que é um defeito, mas para mim ser temente a Deus, né? Buscar fazer coisas boas, né? Minha mulher que diz muito: rapaz, amor, se um dia tu tiver um dia, tu nunca vai ser rico. Por quê? Porque se eu ver uma pessoa precisando, eu ajudo. Hoje teve um exemplo, a mocinha chegou com um bolinho, umas cumbuquinhas de isopor, né? Aí tinha uma que tinha o nome assim, cenoura, só que cenoura com S e o L ao invés do U, né? Aí eu olhei assim: rapaz, essa menina precisa, ela não ganha vida com isso aí, isso é só um extra, né, para conseguir alguma coisa.
Aí, o quanto é esse bolo, neném? Aí ela, R$10, tio, R$10. Aí eu, rapaz, R$10 não é nada, né? E tudo, mas é muito pra ela. Aí eu peguei e comprei o bolo de R$10, que tinha esse nome cenoura. Aí eu cheguei lá em casa pra minha mulher, ela olhou assim, tu comprou esse bolo só pra ajudar essa pessoa, não foi? Aí eu olhei pra ela, foi, amor, porque eu vi aí ela escrevendo errado e tudo, ou seja, uma pessoa que não tem estudo, que precisa. Aí na mesma hora eu compro. Aí ela veio fazendo muita cesta básica, né? Às vezes eu tiro muito do meu, né? Essa parte política, eu faço muita cesta básica, eu saio, eu vejo uma pessoa na rua, né? E às vezes eu vejo no bairro, aí eu já sei que aquela pessoa mora no bairro, eu sei que ela é necessitada, eu faço uma cesta. Aí eu vou indo devagarzinho, né, vendo, pai, onde é a casa daquele fulano assim, assim, assado. Às vezes as pessoas dizem, porque sabe que é uma pessoa, né, que precisa, já conhece. Aí, não, é aquela casinha lá, eu vou pegar a cesta, eu vou lá e dou pra ela. Aí minha mulher, ela não briga comigo, né, mas ela fica me alertando, porque ela gosta também de ajudar as pessoas. Mas ela fica me alertando, amor, tenha calma e tudo, no próximo mês, mas eu não consigo, se eu ver a pessoa precisando, eu quero ajudar. Então Deus me ajuda muito disso, né, de eu ser uma pessoa do coração bom, de eu pensar sempre no outro, né? E isso eu consigo, eu gosto de dar carona para as pessoas. Por exemplo, eu vejo uma pessoa suadinha caminhando na rua, eu sei que ela não tem bicicleta, não tem moto, eu paro. Tem gente que diz assim, rapaz, Davi, tu vai botar uma pessoa, pode estar fedendo, que fedendo, rapaz, lá vou lembrar que pessoa, eu quero ajudar, você vai para onde? Mas eu vou lá fazer minhas comprazinhas, pô, eu vou deixar lá. Aí eu vou e deixar a pessoa. Então Deus me ajuda muito nisso, né? Nessa parte de fé, de amor pelo próximo, né? De fazer coisas boas. Eu tenho vários eventos beneficentes, evento do Grau beneficente, evento de futebol beneficente, evento do Dia das Crianças beneficente. Eu já acho que vocês veem eu fazendo isso aí nas minhas redes sociais, tem muito, né? E após Deus eu vou pro dinheiro, né? Que eu digo muito desde criança. A mamãe é que brigava comigo. Eu dizia, mamãe, eu não quero ter dinheiro não, mamãe. Aí ela, por que, meu filho, você tem que estudar para ser um doutor, uma coisa, tem muito dinheiro para mim? Eu, mamãe, eu não quero ter dinheiro não, mamãe. Olha, mamãe, quando a gente tem muito dinheiro, é a gente querendo tomar da gente, a gente querendo brigar com a gente, roubar. Diz que a gente como é mal criado, é playboyzinho, né? Eu sempre cresci com isso. Eu, mamãe, não quero ter dinheiro, quero ser rico, não. Aí ela, meu filho, pelo amor de Deus, estude para ser doutor. Aí eu, não, estudar é para ser professor mesmo, não quero ter dinheiro, não. Dizem que professor não tem dinheiro, né? Mas eu acho que essa parte de dinheiro aí, né? Eu sempre falei, minha mulher também diz muito, né? Que eu tenho muito pé no chão e eu vivo com pouco. Ela diz que meu dinheiro multiplica. Minha mulher, né? Mas eu digo assim, não é que multiplica, é porque como a gente faz muita coisa boa, né? Deus multiplica, Deus dá um saldozinho, mas eu assim, eu não gosto muito de dinheiro, né? Porque, como eu falei, dinheiro traz muita coisa ruim, cara. Dinheiro não traz felicidade. Dinheiro, a gente fica dependioso. Quanto mais você ganha, mais você gasta, né? Então eu prefiro ter uma base ali, um dinheiro que a gente viva bem, coma bem, pague as continhas, entendeu? E sobra um dinheiro para você passear e tudo e viver tranquilamente, né? Eu não sou aquele cara que pensa em estar viajando pro exterior, tá comprando cor, não. Eu sou assim, camisa do 20, ó. Camisa do 20, a calçazinha de R$99,90, a meia, ó, de R$10, eu não tenho problema não. Meu pai é mais vaidoso, né? É um cara bem vaidoso, briga às vezes comigo por eu não ser tão vaidoso, mas tem um jeito dele, né? E eu e o meu, certo? Mas a terceira palavra é dinheiro. E a última é saúde, né? A saúde que é tanto politicamente quanto pessoalmente é uma das coisas mais importantes, né, do dia a dia, porque você com um físico saudável, a mente saudável, né, você mente sã e corpo sã, muito bem falado, você consegue fazer tudo, né, no seu dia a dia. Você consegue trabalhar, você consegue viver bem com sua família, você consegue praticar atividade física, praticar um esporte, né, uma competição, alguma coisa. Então a saúde é muito importante, né? E eu sempre também trabalhei nessa parte política para buscar políticas públicas nessa parte da saúde. Eu gosto de ajudar as pessoas com exames também, né, com remédio. Eu sempre tenho assim um dinheirinho guardado, porque assim, como eu falei, eu gosto de ajudar as pessoas, né? E às vezes chegou uma pessoa pedindo um remédio. Aí eu pergunto qual o remédio. Não sei o que, me deu o dinheiro que eu compro. Aí eu já não ajudo, né? Mas quando a pessoa chega com a receita para mim, ó, professor Davi, a gente tá precisando muito, meu filho tem isso, eu não tô podendo comprar, eu olho aqui, ó, eu posso lhe dar isso, tá bom, que é um valor, dá os R$40 de remédio, eu vou lá e compro, né? Porque tem muito remédio barato.
Tem outros que são caros, mas tem muito remédio barato que dá para você ajudar essa pessoa. Então, nessa parte medicinal, né, de saúde, eu gosto de ajudar muito, porque eu sei que vai ajudar a pessoa 100%. Nessa parte de saúde, porque vamos supor, você ajuda com dinheiro, você ajuda ali com alimento, cesta básica, claro, mas a pessoa pode até mesmo pegar o dinheiro, gastar com outra coisa. Às vezes tem um marido que gosta de beber, pega o dinheiro, toma da pessoa que você deu, da mulher, e vai beber cachaça, vai gastar com outra coisa, né? Então eu prefiro ajudar com remédio, que o remédio ele tem um retorno, você toma para ficar bem, né? E nessa parte de exame também, de consulta, a minha mulher às vezes se exame comigo também, eu vou falar muito o nome dela, né? Porque eu gosto muito dela, né? A amo muito, mas ela briga muito comigo, porque às vezes eu boto 5 pessoas dentro do carro e levo para Teresina, né? Tem uns exames agendados aí pela Casa Amarela, tem uns exames aí particulares, aí eu faço umas agendazinhas, né, no celular, e dia tal, aí eu vou avisando para a família, ó, dia tal eu levo vocês, aí junto os 5 que vão fazer, ó, Teresina, entendeu? Ajuda. Por quê? Porque eu sei que eu ajudando a fazer esse exame pode detectar alguma doença, pode detectar alguma coisa que vá beneficiar aquela pessoa, e eu sei que ela vai se sentir bem com isso, né? Então a última palavra seria a saúde, né? E eu vejo dessa forma. Pois é, gente, conversa boa, prazerosa. Pois é, a gente levaria dias e dias conversando aqui com o Davi para conhecer um pouco mais da sua história e também da história dele dentro do contexto esportivo de nosso município. A gente queria dizer para você, Davi, inicialmente, agradecê-lo por você ter atendido a esse chamado e por você ter prestado todos esses esclarecimentos para a população que vai nos assistir. A gente queria dizer o seguinte, que você nem imagina a grandeza do que vai ser esse seu registro nesse podcast através da TV Star. Porque a nossa intenção realmente mesmo resgatar, documentar com fala, imagens, tudo o que aconteceu e que acontece nos últimos anos, de 50 anos para cá, ou 70 anos para cá, do nosso esporte, deixar esse trabalho documentado para gerações futuras, né? A nossa intenção inicial são 10 anos de podcast, um por mês, entrevistar 120 pessoas e trazer aí um legado de informações de pessoas mais jovens, de pessoas mais idosas que tenham aí uma influência e que saibam que contar, dizer da sua parte e também da parte do esporte de União. Então, a gente vai para as suas considerações finais, sabendo que a sua história, a sua fala hoje foi muito importante para esse quadro, para esse podcast e para todos que estarão nos assistindo em todo o mundo. Obrigado, Onofre, obrigado, Eudes, né? Obrigado, telespectadores que estão aí assistindo presente. Eu queria dizer que eu fico muito feliz, né, de ter esse convite, como falei no início do podcast. Quero dizer que é um projeto gigantesco que vocês estão fazendo, né, trazendo a história, o esporte, história do esporte do nosso município à tona, né, e arquivando essa história. Quero dizer que daqui a 10 anos, né, como eu estou sendo o segundo e sou um cara novo, daqui a 10 anos, aos 38 anos, se você quiser nos trazer para a gente ver essa trajetória ao longo dos 10 anos, daqui até o 10º ano também podemos fazer, né? É muita felicidade ver que tem você, né, como amante do esporte também, que quer registrar esses momentos. Parabenizar também o Eudes, que está apoiando esse seu projeto, certo? Abençoar todo mundo, né? Que temos que pedir a Deus as bênçãos, né? E quero dizer que eu esqueci de falar que aqui na APAI a gente fez um mini parque aquático, né? Que é uma piscina de 50 centímetros de profundidade, né? 12 por 8, mas que vai também trazer essa parte de além de esporte, lazer para essas crianças aqui na nossa instituição, né? E no mais desejar um feliz 2025, né? 26, desculpa, desejar um Feliz Natal para vocês com sua família, tá bom? E que a gente tenha muitos ganhos políticos, muitos ganhos esportivos aqui no nosso município, e contem sempre com o professor Davi Soares. Muito bem, então a gente encerra agora a segunda edição do podcast Resenha Esportiva, aqui na Campeã
TV Web Estranhado. Continuem com a gente. Até a próxima. Ajude a fazer a nossa programação. Colabore com ideias e sugestões. Participe ativamente pelo nosso WhatsApp. Mande sua mensagem de texto, voz ou vídeo para 86 988 20 7094. Este é o canal que liga você a Estranhado Web TV de União Piauí, fazendo a nossa cidade brilhar muito mais.